e você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui muito alegre, grata a Deus por estar diante de Ti para te lembrar que és muito especial para Deus. Amém? E estou aqui, como sempre digo, e tenho plena consciência disso, enviada por Deus para estar aqui trazendo porções da palavra dele para a sua vida e para as vidas de tantos quantos o Senhor trouxer nos apresentar. Olha, é sempre muito prazeroso, viu? E estou aqui para que possamos passar alguns minutinhos juntinhos, olha, ligadinhos no amor do Pai através da sua palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênçãos para dispensar para a sua vida. Amém? Então, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Meu muito obrigada. Deus abençoe a cada um. Que a minha vida sirva de edificação para a sua vida. Amém? Agradeço também a todos que estão aí de posse das mensagens da palavra que o Senhor coloca para que nós estejamos transmitindo. Muito obrigada, fico muito feliz e muito grata a Deus por sua vida. Agradeço também os comentários, agradeço quando tenho a oportunidade de estar presente e aí sempre ouço alguém comentando a respeito das mensagens, então eu sou muito grata a Deus por isso. E também quero agradecer a ti que acabou de ligar aí esse veículo de comunicação e deu de cara com essa criatura que vos fala. Muito prazer, fique à vontade, a casa é do Senhor, a casa é do Senhor, esse espaço é do Senhor, o momento é do Senhor e quem habita aqui é o Espírito Santo de Deus, que está aí adentrando na tua casa ou onde você estiver, para estar compartilhando mais uma porção da sua palavra. Amém? A sua presença é real neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. A palavra de Deus, não me canso de dizer, que diz o próprio Jesus, onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Então, portanto, é maravilhoso saber que Ele está presente no meio de nós. Amém? Então, és bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio e nos transmita, no abrir de nossas bocas, a palavra de Deus. Amém? E agradeço a você que está entrando pela primeira vez. Fique à vontade. O meu nome é Sueli Arcanjo e és muito bem-vindo, viu? Fique, não saia, continue, porque Deus estará falando contigo. Amém? E enquanto isso, vou dar aquele tempinho para que você esteja curtindo, comentando e já se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. E antes disso também quero trazer para você o nosso tema: como acalmar um coração conturbado. Amém? Então, enquanto isso, olha, se inscreva no canal. Volto já, é só um segundinho. Amém? Até já. Amém, amados do Senhor. Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o tema: como acalmar um coração conturbado. E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos do 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Aqui nós vemos Jesus acalmando corações dos discípulos que estavam ali. Jesus, anteriormente no capítulo 13, já estava conversando com os discípulos, falando a respeito da sua ascensão aos céus, de tudo que aconteceria, e também que haveria um traidor no meio deles, e toda a palavra estaria se cumprindo. Mas Jesus, ele é aquele que ele nunca deixou os seus discípulos enganados, e é aquele que ele vem instruindo, e tudo que aconteceria, eles não precisariam estarem com os seus corações conturbados, mas que eles pudessem estar confiando nele. Os discípulos estavam acostumados com Jesus Cristo, 3 anos de ministério, 3 anos e meio mais ou menos, caminhando com Jesus, aprendendo dele, sendo instruídos por Jesus. E imagine caminhar todos os dias com Jesus. E agora Jesus precisaria estar cumprindo a sua missão aqui na terra e retornando para o Pai. Jesus, ele deixa bem claro para eles que eles poderiam tranquilizar os seus corações. E aqui é quando ele vem trazendo nesta passagem a respeito da ida de Jesus em direção à cruz e tudo que ele estaria padecendo, mas ele acalma os corações dos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Quer dizer, se fosse de outra forma, eu estaria falando para vocês. Mas eu quero deixar claro para vocês que tudo isso é real. E ele está falando da casa do Pai. Ele está falando para onde aqueles que confiam nele e que seguem após ele estariam indo, teriam um lugar reservado, porque há lugar na casa do Pai para todos aqueles que estiverem dando crédito à palavra de Deus, em Deus, e que estivessem crendo nele também, porque aqui ele fala do Pai e ele fala do Filho, que é ele mesmo. Nós vemos que há um conforto nos corações de quem ouve. Aqui há uma certeza e uma segurança de que é preciso crer em Deus, crer em Jesus e confiar nesse futuro onde Deus é aquele que não nos abandonou. Prova disso é que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Imagine o mundo sem Jesus. Imagine o mundo sem Deus, sem o Espírito Santo atuando aqui. Seria terrível, porque a palavra de Deus diz, e nós sabemos disso, que o mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus vem enviado por Deus para este mundo, ele é a luz que vem para dissipar as trevas. E ele é aquele que vem, e ele mesmo diz que ele é a luz do mundo.
Ele é aquele que vem para dar vista aos cegos, para trazer iluminação às mentes que antes estavam perdidas e que não conheciam a Deus. E através dele, ele é o acesso aos céus, ele é o acesso ao Pai. E ele é o Filho, o unigênito do Pai. Ele é único, não há outro, nunca existiu e nunca existirá outro. Ele é o Filho unigênito do Pai. Amém? É muito mais do que primogênito, porque o Filho primogênito tem outros, mas ele não, ele é único. E ele vem enviado por Deus e ele vem para nos resgatar do mal, para nos dar a oportunidade de segui-lo enquanto caminho para Deus e para que nós pudéssemos tê-lo como o nosso irmão mais velho, por sermos filhos de Deus por adoção, através dele, Jesus Cristo. Então, precisamos saber que Jesus é o Filho unigênito de Deus e por amor a nós, ele nos permite termos um irmão mais velho, sendo seu filho legítimo e por isso também nos legitimando como filhos dele. É tremendo, é maravilhoso, é divino, é sobrenatural. E está aí o acesso a todos aqueles que creem no nome de Jesus. O acesso a todos que creem em Deus. Amém? E aqui, Jesus, acalmando os corações, ele vem, como sempre, falando de forma minuciosa, de forma clara. A palavra de Deus, ela não tem dúvidas, ela não tem variação de dúvidas. É a palavra de Deus instruindo aos seus discípulos, mas também instruindo a todos quantos creem no nome de Jesus, que terão a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Está aqui no começo do Evangelho de João e que fala sobre isso. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus maravilhoso, a quem amamos, a quem desejamos. Quando nós vemos no capítulo 1 de João, relembrando aqui, quando no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E ainda no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus por adoção, através de Jesus Cristo. E é esse mesmo Jesus que está aqui preparando os discípulos para o cumprimento das Escrituras, e Jesus Cristo já se preparando para a cruz. Amém? Mas Jesus aqui, com todo amor, com todo carinho, ele vem acalmando os corações dos discípulos, porque ele bem sabia, ele conhecia. Jesus nos conhece, ele sabe as nossas dores, ele sabe o que nos aflige. Amém? Então ele vem trazendo calma. Ele é a paz. Ele é a paz que excede todo entendimento humano. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Amém? Ele é o puro amor de Deus em sua essência. E aqui ele vem falando para nós deste futuro em que todo ser humano
que com certeza não ficará para a semente, existe a vida eterna, e essa vida eterna, Jesus ele dá a garantia de todo aquele que crê em seu nome, de ter a oportunidade de, quando fechar os olhos, estará para sempre na casa do Pai. E ele garante a casa do Pai, onde há muitas moradas, há muitas vagas, há grandes oportunidades de estar no descanso eterno. Mas é tremendo sabermos que aquele Jesus que prepara o momento da vida eterna é o mesmo que prepara o momento presente. Porque se do momento presente nós não o conhecermos, como o conheceremos na glória? Nós precisamos conhecê-lo agora. E uma vez conhecendo ao Pai, conhecendo ao Filho e conhecendo ao Espírito Santo, já estaremos vivendo em novidade de vida. Porque Jesus ele vem para trazer as boas novas do reino de Deus. Ele traz as boas notícias do Pai para nós. E ele vem acalmar e tranquilizar os nossos corações. Que é preciso crer nele. E crendo nele, nós não precisamos estarmos com os nossos corações conturbados e aflitos. Porque aqui ainda, neste Evangelho de João, lá no finalzinho, Jesus, ele faz uma oração pelos seus discípulos ao Pai. Vamos lá para a oração. Estamos lendo alguns versículos aqui, grande, mas estaremos aqui também lembrando desta oração que se encontra lá em João 17 em diante. E aqui nós vemos, e podemos assim dizer, nós podemos ouvir a oração de Jesus falando diretamente com Deus. E é tremendo porque Jesus falando diretamente com Deus sobre os seus discípulos. E ele ora por aqueles que ali estavam e ele ora por todos aqueles que ainda haveriam de crer em seu nome. Amém? E quando ele começa falando, Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Maravilhoso, não? Maravilhoso sabermos que aqui é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e que está tendo aqui uma oração com o Pai. Ele falando com o Pai a respeito daquela glória que ele tinha antes que o mundo fosse fundado, que o mundo existisse. Ele glorifica o Pai o glorifica. Manifesta essa glória através de nós, não simplesmente leitores, mas aqueles que cremos em seu nome e que também somos chamados filhos de Deus, porque nós precisamos termos a certeza de sermos feitos filhos de Deus, porque nós precisamos ter a certeza que um dia estaremos para sempre na casa do Pai. Amém? Quando vamos mais um pouquinho adiante,
no versículo 13, ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. É tudo que Deus quer. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nosso Deus, ele não é um Deus triste, um Deus carrancudo, não é um Deus que está distante, não. Ele é um Deus que é próximo, ele é Deus de relacionamento. E ele é aquele que ele traz Jesus para nos aproximar dele. Amém? Jesus, então, é este caminho que nos conduz a Deus de uma forma tão próxima. E não podemos nos sentir distantes de Deus, a não ser que queiramos, porque a sua presença está aqui no meio de nós. Ele está aqui. Ele é real no meio de nós. Amém? E ele, esse mesmo que está fazendo essa oração ao Pai pelos seus discípulos, ele também faz para nós. E estaremos vendo isso. Aqui no versículo 13, ele diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí veja, porque muitas das vezes, tanto o aborrecimento por causa da palavra que Deus coloca nas nossas bocas, porque Jesus veio e nos trouxe a palavra que Deus enviou. E Ele nos trouxe a sua palavra para que nós fôssemos enxertados dela, para que nós pudéssemos sermos participantes do reino de Deus, para que nós pudéssemos sermos os filhos de Deus, ainda vivendo aqui na terra. Amém? E já recebendo aqui essa paz, recebendo aqui essa unção que Ele derrama sobre nós e recebendo dessa glória que é dele, mas quando Ele está conosco através do seu Espírito Santo, a glória não é nossa, a glória é dele em nós. É a glória de Deus através do seu Espírito que habita em nós. Então, é especial demais temer a Deus, crer em Deus, crer em Jesus Cristo e dar ouvidos à sua palavra que Ele nos ensinou e colocá-la em prática, porque a palavra de Deus é vida prática para a cada dia mais estarmos caminhando com Ele, porque estamos seguindo após Jesus e Ele é o caminho que foi enviado por Deus para que pudéssemos estarmos sendo conduzidos para o Pai. Mas estamos com Cristo e em Cristo nós somos novas criaturas. Amém? E Jesus aqui está fazendo uma oração tão tremenda, que chega a me dar assim, um refrigério, um gozo na alma, em estar trazendo esta palavra. Porque o Espírito Santo habita em nós, então ele traz essa calmaria, ele traz a certeza nesta palavra que ele mesmo nos instrui a falar, porque nós não sabemos nem como convém orar. Esta oração aqui é a oração de Jesus com o Pai, e é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. O Espírito Santo de Deus, ele leva a Deus aquilo que nós queremos falar em oração, e diz a palavra de Deus que é com gemidos inexprimíveis. Amém? Então é tudo muito sério demais, é tudo muito profundo demais, é tudo real demais. Então nós precisamos dar crédito à palavra de Deus, nós precisamos dar crédito e verdadeiramente estarmos
tendo uma vida com Cristo, ainda aqui na terra, e usufruindo o melhor que Ele tem para nos oferecer. Amém? Porque a palavra de Deus, ela sendo ensinada para nós, através do Espírito Santo de Deus, nós passamos a termos uma vida prática. A palavra de Deus, ela nos instrui para que possamos estarmos praticando. E aí fica natural em nós. Amém? Porque o Espírito que habita em nós, ele é o dono da palavra. Amém? Jesus aqui também, ele vem no versículo 15, continuando a orar ao Pai. E ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu acho tão tremendo esse pedido de Jesus ao Pai em oração. Que amor é esse? E aqui ele vem falando no 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E aqui no 20, ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Lindo, não? E ele pede por nós. Amém? Voltando aqui para o texto base. Jesus Cristo, acalmando os corações dos discípulos, ele pede para que não estejam com os seus corações conturbados, vem trazendo toda a segurança que só Jesus pode trazer, porque Ele está trazendo essa segurança, essa certeza que Ele continua cuidando, que Ele continua guardando, que Ele e o Pai são um. E quem crê no Pai, crê nele, porque não podemos nos esquecer que Ele é o Verbo vivo e Ele estava com o Pai antes da fundação e Ele é o próprio Deus. É um mistério santo que estaremos conhecendo quando chegarmos lá, mas agora, através do Espírito Santo de Deus, temos a compreensão clara de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo. Amém? São 3 pessoas, Santíssima Trindade, numa só Deus. E hoje aqui nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? E que nos conduz na sua palavra, que nos conduz para que, no abrir de nossas bocas, seja transmitido aquilo que Ele quer e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo é aquele que tem o poder de adentrar nos corações e convencer da sua própria palavra. Amém? Só o Espírito Santo tem o poder de convencimento. Amém? Da palavra de Deus. E aqui é a manifestação da glória de Deus. O reino de Deus desce aqui nesse lugar. E aqui nós estamos numa esfera espiritual. Amém? Porque aprouve a Deus esse momento, este dia em que nós estaríamos aqui numa comunhão, ouvindo dele a sua palavra, a sua porção. E sinto de Deus que, enquanto transmito a sua palavra para o seu coração, traz calmaria para o seu coração. Porque
Jesus não quer que andes com o seu coração conturbado. Não se turbes o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele é aquele que já prepara o futuro eterno, mas Ele é aquele que cuida ainda aqui na terra. Entendes tu isto? Este é o cuidado dele, para que você esteja calmo, sereno, tranquilo, sabendo que Ele está no controle da situação. Amém? Porque Ele aqui está caminhando em direção à cruz para nos dar a vitória que temos hoje. Porque já foi tudo preparado mesmo antes da fundação do mundo. Amém? Para que nós pudéssemos ter a sua presença, ter a sua paz e o seu Espírito Santo, para sermos instruídos na sua palavra e sermos um nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são do mundo, aqueles que também creem em seu nome e passam a ser chamados filhos de Deus, também não são, porque Deus, Ele nos chama como cidadãos dos céus. Amém? Então, este é o cuidado de Deus. Não vale a pena servir a esse Deus? Não vale a pena crer na sua palavra? Porque onde encontrarás palavra de paz, palavra eterna, que transborda amor, que traz um direcionamento para a sua vida, que acalma o seu coração e te traz certeza de vitória em seu nome. Amém? Porque no nome de Jesus tudo é possível ao que crê. Nunca se esqueça disso. Amém? E esta conversa agora é uma conversa de pai para filho, porque quem comunica a nós é o Pai através do Filho e através do Espírito Santo. Amém? Como está o seu coração? Como estão as batidas do seu coração? Estão descompassadas? Jesus quer trazer de volta o compasso para que esteja batendo de forma harmoniosa, porque com a sua presença traz calma, traz tranquilidade, traz a certeza de que tudo irá bem. Amém? Porque quem estava indo em direção à cruz, a cruz maior que alguém pôde carregar aqui na terra para nos libertar do pecado, foi Ele. E Ele é tão tremendo que Ele ainda nos ajuda a carregarmos a nossa cruzinha em comparação com aquela cruz enorme que Ele carregou. Amém? E hoje Ele quer trazer para o seu coração calmaria. Amém? Como acalmar um coração conturbado? Só Jesus. Só Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui, Jesus, e Jesus diz que Ele vai preparar lugar. Mas aqui, Jesus, Ele vem mostrando que nesse momento, para onde Ele vai, que os discípulos naquele momento não poderiam ir, porque Jesus ele estava se preparando para a crucificação. Mas Jesus, quando Ele diz que Ele estaria preparando lugar, é porque Jesus estaria cumprindo a palavra de Deus, e Jesus estaria derrotando o Satanás na cruz do Calvário para abrir esse caminho que é Ele mesmo para a eternidade, para que a humanidade pudesse ter a oportunidade de ter de novo o acesso direto ao Pai, que um dia foi perdido lá no Jardim do Éden. Nós sabemos da história, naquele momento que ao pecado ali é tirado o acesso. O homem, quando peca, tira o acesso a Deus. Então Jesus vem para retornar esse acesso a Deus. E aí, na cruz do Calvário,
Jesus Cristo estaria oferecendo de novo e preparando esse caminho de acesso ao Pai de novo. Mas Jesus Cristo aqui, ele também diz que ele irá preparar lugar, mas ele diz que se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. E ele fala aqui da sua vinda, que já está muito próxima. Amém? Os prenúncios estão aí. E Jesus, ele diz, ele dá essa promessa aqui, que ele voltará. Ele está falando com a igreja. E ele voltará. Ele prepara o lugar, mas ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar todos aqueles que foram feitos discípulos seus aqui. Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus através dele. Amém? E aqui quando ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, é quando Tomé diz para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E aí ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É tremendo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Me diga uma coisa: a vida sem Jesus? Uma vida sem Jesus é triste. Uma vida sem Jesus é sem brilho. Não tem prazer nas coisas, não tem satisfação. Há sempre uma desorganização mental, emocional, coração sempre triste, abatido. Não significa que, mesmo caminhando com Jesus, não venha o abatimento da alma, porque nós não somos 100% espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E Jesus Cristo é aquele que se comunica diretamente com o nosso espírito e do nosso espírito com a nossa alma. Então ele fala direto com a nossa alma, porque ele se comunica com o nosso espírito. E essa alma, ela é tratável por Deus. E ele fala diretamente com o nosso coração. E por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. E ele nos dá a certeza do céu, ele nos dá a certeza da vitória eterna, ele nos dá a certeza que ele nos dá a garantia que estaremos sempre com ele e que não estaremos nas mãos do inimigo. Amém? Porque não podemos nos enganar, que se ele diz que ele é o caminho, e se for oferecido a nós outro caminho, esse caminho é de morte, esse caminho ele é perigoso, esse caminho que é oferecido de forma contrária, ele é caminho de trevas, porque só há um caminho da luz, e um caminho da luz verdadeiramente é Cristo, e ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Porque sem Jesus é morte, sem Jesus é destruição. Com Jesus é vida abundante. Com Jesus é certeza de vitória. Com Jesus é viver constantemente com uma esperança eterna de um futuro certo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, portanto, hoje, que você que está aí e de repente o seu coração se encontra dessa forma, olha, não se turbe o vosso coração. O nosso Jesus, ele traz para nós a certeza que ele cuida do coração abatido, do coração conturbado, ele cuida e ele nos dá a verdadeira esperança. Ele é a nossa eterna e viva esperança. Amém? E com ele, a vida é diferente, porque a vida experimentada é a vida dele em nós. Amém? Que você continue se enchendo da palavra de Deus, que você continue a cada dia mais desejando conhecer a esse Jesus maravilhoso,
Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Jesus precisa estar aqui dentro do seu coração. Amém? E você vai falar, mas minha irmã, eu tenho Jesus dentro do meu coração. Toca aqui, vai. Estamos caminhando rumo aos céus. E Jesus, Ele quer que nenhum daqueles que Deus enviou a Ele se perca. Você é aquele que Deus te enviou para Jesus. Então, portanto, és muito especial para Deus. Ele te ama e muito. O suficiente para que você não tenha dimensão do quanto Ele te ama e não quer te ver com o coração magoado e triste, porque tem alguém que é especialista em deixar os corações tristes, os corações feridos, e é o inimigo de nossas almas. Mas Jesus Cristo, Ele traz nos nossos corações a paz que há nele. E se Ele está em nós, Ele tranquiliza e acalma os nossos corações. Amém? Fique com essa palavra. Até aqui nos deu o Senhor. Que possas saber que é preciso continuar crendo e crendo e crendo em Deus. Creia em Jesus Cristo e continue firmado na rocha eterna, aguardando a sua vinda, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos ter a certeza que nós somos membros dessa grande igreja, a igreja invisível, essa igreja universal, invisível, que nós não vemos aqui de forma visível, mas Jesus, quando Ele olha lá de cima, Ele vê, e Ele virá buscar. E como nós estamos hoje, enquanto aqueles que Jesus conta enquanto a igreja invisível aqui na terra, mas visível para Ele. Amém? Olha, Jesus, Ele traz a calmaria que o seu coração precisa para que saibas que é Ele que fala com você. Amém? Um grande abraço. Que não seja meu, porque eu não tenho condições nenhuma, mas que o Espírito Santo te envolva nesse abraço e que traga paz para o seu coração, certeza que tudo irá bem. Amém? E é só confiar em Jesus que tudo irá bem, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Se Jesus está no barco, tudo irá bem. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar conosco até agora. Amém? E que você continue, curtindo, comentando, compartilhando. Seus compartilhamentos são muito importantes. Amém? Que outros possam estar recebendo aquilo que, se você recebeu no seu coração e foi edificante, que você possa estar encaminhando a outros. Amém? Faça isso. Que você possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? Para que o youtuber entenda que você gostou e que no momento que as mensagens estiverem chegando até a ele esteja endereçando até a você. Amém? E se o youtuber não souber o seu endereço, Jesus sabe. Amém? Olha, a paz do Senhor Jesus. Até breve, até a próxima mensagem, se assim Jesus permitir. A paz. Deus te abençoe grandemente. Viu? Acalma o teu coração. Jesus só precisa estar dentro dele. A paz.